Olá, alunos e alunas! Estamos iniciando a aula da terceira série do ensino médio. Hoje a gente vai entrar na Era Vargas. Vocês já tiveram o início da Era Vargas e eu vou dar continuidade à Era Vargas com vocês. Então a gente vai poder entender um pouco melhor qual é a questão em torno dessa figura tão emblemática de Getúlio Vargas. Como foi o seu governo, as suas realizações, os seus opositores. Então a gente vai entender ao longo de várias aulas aí de história, como isso ocorreu. Não esqueçam de ir até o Classroom, fazer a confirmação no link que vocês estão assistindo a aula para configurar a presença de vocês na aula. Os estudantes que estão assistindo às aulas pela TV devem entregar suas atividades no colégio, na sua escola. E se tiver acesso ao Classroom, também pode fazer as atividades no Classroom. Então isso é bem importante para você aluno e para você aluna. Então vamos ao objetivo da aula de hoje. Identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política, social e cultural no Brasil. Por quê? Porque Getúlio Vargas é que vai criar a CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. Então, a gente tem que entender melhor esse mundo do trabalho. Em diferentes escalas, nacional, regional, cidade, comunidade. Compreender as razões que levaram Getúlio Vargas ao poder. Como Getúlio Vargas chegou à presidência do Brasil. Quais foram os passos para ele chegar e ser alçado a presidente? Aqui, Getúlio Vargas provocou e continua provocando discussões apaixonadas. Por quê? Porque ele está no âmbito da política. Então as pessoas tendem a ser mais extremistas em relações políticas. Por isso não há como atribuir a popularidade de Vargas ao seu populismo. Então hoje, esse conceito é bem questionado pela historiografia. Será que realmente ele era populista? Então será que Getúlio Vargas representava esse populismo mesmo? E será que é esse populismo que o alçou ao poder? Tem muito mais coisa por trás. E a gente vai entender um pouco melhor isso. Vargas foi o primeiro governante a pôr em prática as chamadas políticas públicas, que são as políticas de assistencialismo, sociais há muito tempo desejadas pelo povo. Anteriormente, nenhum outro presidente do Brasil ou político tinha tido preocupações sociais. A gente vivia a época das oligarquias, voto de cabresto. Então não tinha nenhum tipo de liberdade, nenhuma preocupação com o social. Problematizando a aula de hoje, qual que vai ser a questão que vocês têm que se preocupar durante a aula? Getúlio Vargas foi uma das figuras mais emblemáticas da história da República, do Brasil República. Sua subida ao poder em meio a vários conflitos políticos deu um ar de herói nacional à sua figura. Então Getúlio Vargas, quando ele se alçou ao poder, para o povo ele era uma esperança. Ele era um tipo salvador da pátria. Então nesta aula a gente vai buscar refletir como Getúlio Dornelles Vargas chegou ao poder. Quais grupos sociais o apoiavam e quais eram contrários. Vamos entender, será que ele era uma unanimidade dentro do Brasil? Nunca ninguém é, Então a gente vai entender um pouco melhor isso. Aqui a gente tem duas representações, dois retratos dos pais de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vem de uma família tradicional, O seu pai era um general, sua mãe uma esposa do lar, uma senhora da sociedade, Então ela cumpria o seu papel social, cuidar dos filhos, da casa e do marido, que era militar. Aqui a gente tem um retrato de Getúlio Vargas, Ele nasceu em 1882, faleceu em 1954, O retrato da presidência da República, Agência Brasil, Então tá lá no hall dos presidentes, lá no Palácio da Esplanada, tem lá o retrato de Getúlio Vargas. Getúlio Dornelles Vargas, aqui quando ele assumiu pela segunda vez, depois daquele período de 15 anos, em 51. Então esse é o retrato de Getúlio Vargas. A gente vai para a primeira atividade do dia de hoje. E o que consiste essa atividade? A gente tem aqui um texto e aqui duas questões. Então eu vou dar um tempo para vocês lerem os textos, ler o texto, copiar as questões do caderninho de vocês, responder e a gente já volta na sequência com a correção.
Então vamos para a correção. Então aqui tem o texto, né, que está falando sobre a propaganda varguista e como era essa propaganda na época de Getúlio Vargas, e vamos à correção. Explique a propaganda varguista, quer dizer, a propaganda na época de Getúlio Vargas. A propaganda varguista só teve boa recepção entre a população porque, além de ser maciça e bem cuidada, articulava-se com uma série de iniciativas governamentais que materializavam o que se anunciava, ainda que com mais insuficiências e sem atingir a maior parte da população. Porque a gente tem que pensar que tinha uma boa parte da população que era analfabeta, tá? Como ocorria no caso dos direitos do trabalho e que não alcançavam o homem do campo. Então, na verdade, a propaganda de varguista, ela chegava a um tocante da população, mas ela não chegava no campo, por exemplo. Por quê? Porque as ideias trabalhistas de Getúlio Vargas não atingiam diretamente o homem do campo. Então ela vai chegar àquelas pessoas que têm alguma esperança em relação àquela propaganda que é efetivada no momento. Mas ele era extremamente popular, porque ele colocava outdoors pela cidade, no jornal, ele tinha um horário na rádio para fazer os seus discursos. Isso atraía as pessoas, né? As pessoas sentavam, as famílias se reuniam em torno do rádio para ouvir os discursos de Getúlio Vargas. E isso, é claro, ia popularizando cada vez mais a sua imagem e a sua figura. Qual era a relação do povo com essa propaganda varguista? Segundo o autor, a despeito da enorme distância entre o que se prometia e o que se fazia de imediato, havia um vínculo afetivo entre o que se dizia e o que a população experimentava concretamente de forma direta ou indireta, que é a questão da empatia, né? Getúlio Vargas, ele chegava aonde ele queria através da oratória. Então, mesmo a pessoa nunca tendo visto uma imagem do Getúlio Vargas, ela conhecia pela voz, pelas colocações, pelas ideias. Então, ele acabava se tornando muito presente nas vidas das famílias brasileiras. E muito amado também. Tá? Antecedentes de 1930. Então, a gente vai entender agora um pouco melhor como foi a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Após o movimento tenentista e as ações da Coluna Prestes, que vocês devem ter visto anteriormente, né? O movimento tenentista, nome que se deu ao fato, né, dos líderes serem jovens oficiais do Exército de baixas patentes, capitães e tenentes. São eles que vão fazer esse movimento. E o que queria o movimento tenentista, né? Eles queriam, na verdade, o fim das oligarquias no Brasil e aquele jogo político entre Minas Gerais, São Paulo e Paraíba, e queriam também o voto aberto, né? O voto, quer dizer, o voto fechado, porque o voto antes era aberto e ele era feito por uma assembleia. Eles não queriam isso, tá? Então eles queriam, na verdade, mais direitos políticos, o que não havia no Brasil devido ao esquema das oligarquias, o voto de cabresto. Se o voto é aberto, a pessoa que pediu o voto para você vai estar ouvindo você proferir o voto. Como é que você não vai votar nele se você tem esquema com ele? Então, obrigava você a votar naquele candidato. Se o voto é secreto, não tem como saber em quem você votou, né? Porque na cédula não vai estar o teu nome. Então, por isso que eles defendiam o voto secreto. Tá? Aqui a gente tem uma imagem de Luiz Carlos Prestes, né? A foto foi tirada na Alemanha nos anos de 1930. Tá? Os rebeldes sulistas, por sua vez, comandados pelo capitão Luiz Carlos Prestes, este aqui da foto, formaram a Coluna Gaúcha e marcharam até Foz do Iguaçu, a fim de se unir aos paulistas. Tá? Da junção da Coluna Paulista com a Gaúcha, formou-se a Coluna Prestes. Então, a Coluna Prestes é a junção de paulistas e gaúchos. Aqui a gente tem um mapa que mostra o movimento, a marcha, né, da Coluna Prestes de 1924 a 1927. Então, as setinhas, né, estão mostrando por onde todos os lugares por onde eles caminharam. A Coluna Paulista, a Coluna Gaúcha, né, do Paraná à Bahia, já eles juntos, e aqui da Bolívia, né, a Bahia também eles juntos. A azul e rosa são a junção já das duas, né, dos dois movimentos, tanto o gaúcho quanto o paulista. Isso aqui é para vocês terem uma ideia como é que estava o Brasil no período, né? Como é que estava o mapa aí do Brasil, o mapa também político do Brasil, né? Que a gente vê várias cidades aí que também são pontos importantes para essa marcha da Coluna Prestes aí. Aqui a gente tem uma imagem que mostra, né, de 1927, a Coluna Prestes. Então, estão todos aqui os tenentes e oficiais, né, que se reuniram para fazer essa marcha, né, pelo fim das oligarquias, pelo voto fechado, né?
e não mais o voto como era, que era um voto de cabresto, um voto dominado pelas elites brasileiras. 1930, um marco na história do Brasil. Então a gente vai entender o que ocorreu em 1930 no Brasil. Tem que se lembrar que em 1929 a gente tem a quebra da Bolsa de Nova York. Querendo ou não, influencia diretamente o contexto econômico do Brasil. Então o Brasil também passa por uma crise, tá? Então aqui, num ambiente de grande insatisfação com as oligarquias dominantes, que era o eixo Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, o presidente Washington Luiz, que havia sido indicado por São Paulo, resolveu indicar o paulista Júlio Prestes para seu sucessor. Tá? O governador de Minas Gerais, Antônio Carlos, reagiu. Por quê? Porque ele achava que ele ia ser o indicado, e não, né, o Júlio Prestes, aliando-se às oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba e formando com elas a chamada Aliança Liberal. Então, a gente tem um jogo político. Se não coloca quem a gente quer, a gente vai fazer alguma coisa para mudar essa situação política. E é assim que são feitos os arranjos políticos no Brasil desse período, que é da década de 30. Aqui a gente tem uma imagem de Getúlio Vargas, né, quando ele se formou em Direito em 1907. Vargas, com isso, com essa crise, né, entre o eixo São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraíba, cada vez ele se tornava mais popular. E a Aliança Liberal torna a figura dele ainda mais popular. Então, cada vez mais ele vai aparecendo, as ideias dele vão aparecendo e o povo vai se espelhando nele. Nossa, eu acho que esse homem é o homem certo para o nosso país. E por que não? E os tenentes? Por que não Getúlio Vargas? Então, começa-se a se pensar e se cogitar nele para ser o próximo presidente do Brasil. Atividade 2. No que consiste a atividade 2? Né? São 4 alternativas, você tem que verificar qual é a correta do que a gente viu até agora sobre a era Vargas. E a gente já volta na sequência com a correção.
Então vamos para a correção da atividade 2. Então a atividade consistia em vocês verificarem qual era a alternativa correta. E a correta é a letra C. Comandados pelo capitão Luiz Carlos Prestes, que é da coluna Prestes, né, os jovens oficiais formaram a coluna gaúcha, que depois se uniu à coluna paulista e as duas se tornaram a chamada coluna Prestes. Aqui, Getúlio Vargas assume o poder. Então agora a gente vai entender como Getúlio Vargas chegou ao governo provisório, né, antes dele ser definitivamente empossado presidente. Então ele vai ficar como governante provisório até fazer uma assembleia constituinte, uma nova constituição e ele se tornar um presidente efetivo. Então a gente vai entender um pouquinho melhor como isso ocorreu, como é que foi esse jogo político dentro do Brasil. Então aqui, os apoiadores de Getúlio Vargas se aproveitando da crise e da instabilidade política gerada pelaquela questão, né, do Washington Luiz não ter indicado, né, um candidato gaúcho. Então isso insatisfez ali e falou, não pode ser assim, vamos fazer de outra maneira. Daí começou a gerar a crise política dentro do Brasil. Em 3 de outubro de 1930, os rebeldes liderados por Getúlio Vargas partiram do Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro, dispostos a derrubar o governo, tá? Mas antes que chegassem à capital, uma junta militar derrubou Washington Luiz. Então mesmo antes de Getúlio Vargas entrar em ação, já fizeram por ele e colocaram Getúlio Vargas no poder. Por quê? Porque os militares achavam que Getúlio Vargas podia ser aquele homem forte que ia centralizar o poder e diminuir a questão das oligarquias no Brasil. Então eles achavam que era ele que ia centralizar na figura dele os poderes e tornar o Brasil mais estável. Tá? Aqui a gente tem uma foto de Getúlio Vargas na Revolução de 1930, né, que levou ao poder, aqui Getúlio Vargas, né, e aqui os seus apoiadores. A comitiva de Getúlio Vargas ao centro, fotografada por Claro Jansson, durante a sua passagem por Itararé, São Paulo, a caminho do Rio de Janeiro. Só que antes deles chegarem no Rio de Janeiro, já derrubaram, né, o próprio exército desempossou Washington Luiz e entregou o governo provisório a Getúlio Vargas. Aqui uma imagem, né, que foi colorida digitalmente, antes que vocês falem, nossa professora, mas essa imagem não está meio estranha? Porque não tem retratos de Getúlio Vargas colorido. Tá? Isso aí foi feito posteriormente à morte dele, né? Foi digitalizado e feito uma reprodução com as cores, padrões, para ele ficar lá entre os quadros que configuram os presidentes da República Federativa do Brasil. Então essa aqui é a foto oficial do primeiro mandato de Getúlio Vargas. O retratista, né, quem tirou a fotografia é desconhecido, mas ela foi colorida por Djalma Gomes Neto. Esse aqui é o retrato oficial do presidente Getúlio Vargas em 1930, tá? Quando ele assume. Aqui a gente tem, né, uma reprodução do título de eleitor de Getúlio Vargas. Né? Por que eu coloquei isso? Para vocês terem uma ideia de como era o título de eleitor na época. Vocês sabem que hoje o título de eleitor é do tamanho da carteira de motorista, né? Pequenininho, ou da identidade, ou do CPF. Um cartãozinho, quase um cartãozinho de crédito. Aqui não, era uma folha quase como uma certidão de nascimento, onde constava a sua filiação, o ano do seu nascimento, né? A tua profissão, né? Constava, se você era analfabeto, ia constar nisso aqui se você era analfabeto, que daí você tinha que votar com o polegar, né, para justificar que você foi lá ao cartório eleitoral para cumprir o seu dever de cidadão, né? Então tem todas essas questões aí. O título de eleitor Getúlio Vargas, né? A fonte é o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, é lá que está guardado esse título de eleitor, que é uma fonte, né? É uma fonte primária, tá? E é de 1934. Agora a gente tem um texto de apoio. Esse texto de apoio a gente vai ler juntos, né, para que vocês entendam. Eu vou dando umas interferências ao longo do texto, né, explicando e fazendo aí reflexões juntamente com vocês. Então aqui, eleições de 1930. A acirrada disputa eleitoral foi agravada pela profunda crise econômica mundial causada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929, né? No fim desse ano, havia centenas de fábricas falidas no Rio de Janeiro e em São Paulo, quer dizer, uma massa de desempregados. Mais de 1 milhão de desempregados em todo o país. O que fazer com essas pessoas desempregadas? Já que o governo não prestava assistência, não tinha auxílio desempregado.
né? Você não recebia salário enquanto você estava desempregado, não tinha nada disso. Então as pessoas ficavam à margem da sociedade. A crise atingiu também as atividades agrícolas, especialmente a cafeicultura paulista, produzindo uma violenta queda no preço do café e liquidando o programa de estabilização do governo que vinha sendo implementado, onde o governo comprava o café, estocava esse café, esperava subir o preço e soltava no mercado. É mais ou menos igual o governo faz com o dólar, né? Quando o dólar começa a disparar muito, o que o governo faz? Compra dólar e começa a jogar dólar no mercado para ver se faz uma diminuída na cotação do dólar. A mesma coisa ele fazia aqui com o caso do café. Tá? As eleições se realizaram em março de 1930 e a vitória coube a Júlio Prestes, que recebeu cerca de 1 milhão de votos, contra 737 mil dados a Getúlio Vargas. Então veja que Getúlio Vargas foi derrotado nas urnas. Tá? Mas é claro que isso não vai ficar assim. Passadas as eleições, setores da Aliança Liberal, que apoiavam Getúlio Vargas, estavam inconformados com a derrota, buscaram uma aproximação com as lideranças do movimento atenentista, tá? Que, embora derrotados, continuavam sendo uma importante força militar no Brasil e tinham prestígio. Um acontecimento inesperado deu a força, né, a conspiração revolucionária, força. E em 26 de julho de 1930, né, o candidato a vice da Aliança Liberal, João Pessoa, foi assassinado, mas não por questões políticas, tá? Ele foi assassinado por questões matrimoniais, de traição, e não era política. Mas eles se aproveitaram desse momento, né, embora o crime tenha sido passional, eles aproveitaram para colocar ele como um mártir do movimento. E assim elevar quem? O candidato que estava junto com ele, Getúlio Vargas. Nos meses seguintes, a conspiração recrudesceu com a adesão de importantes quadros do Exército. E é nessa articulação, nesse contexto, que Getúlio Vargas sobe ao poder novamente. Tá? Então ele subiu lá e depois ele sobe novamente ao poder. Então o assassinato lá do seu vice, né, era por questões passionais, mas eles utilizam dizendo que é questões políticas sim, e que isso não pode ficar assim, que a gente tem que ir, que a gente tem que mostrar o poder, e a união da classe, e tudo isso. Tá? Aqui a gente tem a atividade 3 para você, aluno e aluna. Tem um texto de apoio e as questões. Eu vou dar um tempinho e a gente já volta com a correção.
Então vamos para a correção da atividade 3. Vale lembrar, né, que você é aluno, você é aluna, tem que ir lá no Classroom e viabilizar lá no link a sua presença na aula de hoje. Você que está acompanhando pela TV, não tem como imprimir as atividades, não tem celular, vai até a escola e busca as atividades, depois combina com a sua pedagoga a devolução. Então vamos para a correção da atividade 3. Aqui tem o texto e aqui estão as questõezinhas que eu dei um tempo para vocês lerem e refletirem sobre. E agora vamos fazer juntos, né? Explique o que o autor quis dizer com a primeira frase do texto. A forma como o país estruturou sua economia baseada na exportação de um único produto colaborou para o rompimento das tradicionais oligarquias cafeeiras, tá? Minas Gerais e São Paulo, e a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Por quê? Porque um país não pode viver só de uma economia de um único produto. Ela tem que ter o quê? Uma diversidade industrial e de produção. E isso foi uma das razões que levou à queda das oligarquias, principalmente em Minas Gerais e São Paulo. Por que o autor afirma que havia necessidade de reajustar a estrutura do país? Para Boris Fausto, a participação do Brasil no mercado internacional a partir da exportação majoritária de um único produto, que é o café, tornou-se insustentável a partir da crise de 1929 e a retração do mercado internacional, que passou a consumir menos o produto brasileiro. Então tinha uma superprodução e não tinha para quem vender. E o Brasil não tinha outros produtos para exportar, só tinha café. Então isso é insustentável se ter a produção de um único produto, segundo a visão de Boris Fausto. Atividade 4. Você tem que ver qual é a alternativa incorreta e justificá-la. E a gente já vem na sequência com a correção. E é sobre, é claro, né, o poder, né, Getúlio Vargas no poder, que é o que a gente está vendo no momento na aula de hoje. A gente já volta.
Então vamos para a correção da atividade 4. Você tinha que ver qual era a alternativa incorreta e justificar. A incorreta é a letra A. Uma junta militar derrubou Washington Luiz e entregou o poder a Júlio Prestes. Não, uma junta militar retirou sim o poder de Washington Luiz, mas a entregou para Getúlio Vargas, que iniciava assim a chamada Era Vargas. A gente chega na reta final da nossa aula de hoje, que é só uma introdução à Era Vargas, você entender como Getúlio Vargas chegou ao poder, qual era o contexto político do Brasil nessa época. Então aqui na aula de hoje a gente viu o processo que tornou possível a elevação de Getúlio Vargas ao poder. Getúlio Vargas assume em 1930, após um golpe de Estado, apoiado pelas forças militares, que são os grandes apoiadores durante o processo de governo de Getúlio Vargas. Para o povo, uma esperança de dia melhor, já que o Brasil se encontrava em grave crise econômica, causada pela quebra da Bolsa de Nova York, que atingiu o mundo inteiro. Aqui tem indicação de leitura para quem quiser aprofundar os conhecimentos sobre a Era Vargas. Eu aguardo vocês para a próxima aula de História. Volto a lembrar, não esqueçam de ir no Classroom, ir lá no link, confirmar a presença na aula de hoje. E na próxima aula a gente continua com mais história.